Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. Capítulo 27. Hegel. O que é racional é real. Hilde deixou cair o grande dossiê no chão com um estampido. Ficou deitada na cama e a olhar fixamente para o teto. Tudo parecia andar à roda. O seu pai tinha conseguido efetivamente que ela ficasse tonta. Que pirata! Como é que ele podia fazer isto? Sofia tinha tentado falar diretamente com ela. Exortar a Hilde a rebelar-se contra o pai. E tinha realmente conseguido inculcar uma ideia em Hilde. Um plano. Sofia e Alberto não podiam tocar no cabelo do seu pai, isso era claro. Mas Hilde podia. E através de Hilde, Sofia também. Hilde estava de acordo com Sofia e Alberto no fato de seu pai ter ido longe demais com o jogo das sombras. Apesar de ter concebido Sofia e Alberto, havia limites para a demonstração do seu poder. Pobre Sofia, pobre Alberto. Estavam tão indefesos em relação à fantasia do pai de Hilde como uma tela está indefesa em relação ao projecionista. Hilde queria dar-lhe uma bronca quando ele chegasse a casa. Em contornos nítidos, ela via nesse mesmo instante o esboço de um golpe astuto. Foi para a janela e olhou para a enseada. Eram quase 2 horas. Abriu a janela e gritou em direção ao barracão dos barcos. Mãe! Pouco depois, a mãe apareceu. Daqui a 1 hora levo-te umas sanduíches. Está tudo bem? Sim. Ainda tenho que ler um pouco sobre Hegel. Sofia e Alberto sentaram-se na poltrona em frente à janela que dava para o pequeno lago. Georg Wilhelm Friedrich Hegel era um verdadeiro filho do romantismo, começou Alberto. Quase podes dizer que ele seguiu fielmente o desenvolvimento do espírito alemão. Nasceu em Stuttgart em 1770 e iniciou um curso de teologia em Tubinga com 18 anos. A partir de 1799 trabalhou com Schelling em Iena, onde o movimento romântico estava no apogeu. Depois de ter sido docente em Iena, recebeu uma cátedra em Heidelberg, o centro do romantismo nacional alemão. Finalmente, tornou-se professor em Berlim em 1818. Exatamente na época em que esta cidade começava a tornar-se um centro espiritual da Europa. Em novembro de 1831, morreu de cólera, mas nessa altura o hegelianismo já tinha grupos de discípulos em quase todas as universidades alemãs. Então ele apanhou o principal. Sim, e isso também é válido para sua filosofia. Hegel uniu nela quase todas as ideias que se tinham desenvolvido com os românticos e sintetizou-as. Mas ele era também um forte crítico da filosofia de Schelling, por exemplo. O que é que criticou nela? Schelling e os outros românticos tinham visto o mais profundo fundamento da realidade no chamado espírito do mundo. Hegel também emprega o conceito Weltist, mas dá-lhe outro significado. Quando Hegel fala de espírito do mundo ou de razão do mundo, quer dizer a soma de todas as manifestações humanas, pois só o homem tem espírito. Nesta acepção, ele também fala do percurso do espírito do mundo através da história. Não podemos esquecer que ele fala da vida, dos pensamentos e da cultura dos homens. Então este espírito é menos assustador. Já não está à espreita como uma inteligência adormecida em pedras e árvores. E tu sabes ainda que Kant tinha falado da coisa em si. Apesar de negar que os homens pudessem ter um conhecimento claro dos segredos mais íntimos da natureza, ele apontou para uma espécie de verdade inatingível. Segundo Hegel, esta verdade era fundamentalmente subjetiva, e negou que pudesse haver uma verdade acima ou além da razão humana. Todo conhecimento é conhecimento humano. Ele queria trazer a filosofia de volta à Terra? Sim, talvez possas dizer isso. Mas a filosofia de Hegel é tão abrangente e diversificada que temos de nos contentar por agora com a clarificação de alguns dos pontos mais importantes. É difícil dizermos que Hegel tinha uma filosofia própria. Aquilo a que chamamos a filosofia de Hegel é principalmente um método para compreender a evolução da história. Por isso, quase não podemos falar sobre Hegel sem mencionarmos a evolução da história.
A filosofia de Hegel não nos ensina realmente nada sobre a natureza profunda da vida, mas pode ensinar-nos a pensar de um modo frutífero. E isso também é muito importante. Todos os sistemas filosóficos anteriores a Hegel tinham tentado estabelecer critérios eternos para aquilo que o homem pode saber acerca do mundo. Isso sucede em Descartes e Spinoza, Hume e Kant. Qualquer deles queria investigar qual era o fundamento de todo o conhecimento humano. Mas todos tinham falado sobre os pressupostos intemporais para o conhecimento do mundo. Não é esse o dever do filósofo? Hegel achava impossível encontrar esses pressupostos intemporais. Segundo ele, as bases do conhecimento humano mudam de geração para geração. Por isso, também não há para ele verdades eternas. Não há razão intemporal. O único ponto fixo em que o filósofo se pode basear é a própria história. Não, tens de me explicar isso. A história altera-se constantemente. Como é que pode ser um ponto fixo? Um rio também se altera constantemente. Mas isso não significa que não possas falar sobre esse rio. Mas não podes perguntar em que parte do vale o rio é mais verdadeiro. Não, porque o rio é em toda parte igualmente rio. Para Hegel, a história era como o curso de um rio. O menor movimento na água num ponto determinado do rio é na realidade determinado pela queda da água e pela agitação da água mais acima. Mas também é importante que pedras e curvas há no rio no ponto em que tu estás e o observas. Acho que estou a perceber. A história do pensamento, ou da razão, é como o curso desse rio. Contém todas as ideias que gerações de pessoas pensaram antes de ti e que determinam o teu pensamento do mesmo modo que as condições de vida da tua época. Por isso, não podes afirmar que uma determinada ideia é eternamente verdadeira. Mas essa ideia pode ser verdadeira onde tu estás. Mas isso não significa que tudo é falso, ou que tudo é verdadeiro, pois. Não. Não, uma coisa só pode ser verdadeira ou falsa em relação a um contexto histórico. Se argumentas a favor da escravatura no ano de 1990, tornaste ridícula, na melhor das hipóteses. Há 2.500 anos não era tão ridículo, apesar de já nessa época haver vozes progressistas que defendiam a abolição da escravatura. Mas podemos tomar um exemplo mais próximo. Há apenas 100 anos ainda não era irracional queimar extensas áreas de floresta para se obter terreno arável. Mas hoje é extremamente irracional. Nós temos condições completamente diferentes, e melhores, para julgarmos. Agora compreendi. Também a razão, diz Hegel, é algo dinâmico, é um processo. E a verdade é apenas este processo. Não há critérios exteriores ao processo histórico que possam decidir o que é mais verdadeiro ou racional. Exemplos, por favor. Não podes examinar diversas ideias da Antiguidade ou da Idade Média, do Renascimento ou do Iluminismo e dizer que isso estava certo e aquilo errado. Por isso, também não podes dizer que Platão estava errado ou que Aristóteles tinha razão. Também não podes dizer que Hume estava errado enquanto Kant ou Schelling tinham razão. Isso é um modo de pensar anti-histórico. Pois, não me parece bem. Não podes arrancar nenhuma filosofia nem nenhuma ideia do seu contexto histórico. Mas, e agora estou a falar de um aspecto novo, uma vez que os homens compreendem sempre coisas novas, a razão é progressiva. Significa que o conhecimento humano está constantemente em expansão e em progresso. Assim, a filosofia de Kant seria um pouco mais correta do que a de Platão? Sim. O espírito do mundo desenvolveu-se no tempo que medeia entre Platão e Kant. Se regressarmos à nossa imagem do rio, podes dizer que agora leva mais água. Entre as duas épocas passaram mais de 2000 anos. Kant não pode pretender que as suas verdades fiquem na margem como pedras imóveis. As suas ideias também não são a última conclusão da sabedoria, e a geração seguinte criticá-las-ia seriamente. Foi exatamente o que se passou. Mas este rio do qual estás a falar? Sim. Para onde corre? Hegel explicou que o espírito tem cada vez mais consciência de si mesmo. Os rios são cada vez mais largos quanto mais se aproximam do mar. Segundo Hegel, na história, o espírito do mundo desperta lentamente para a consciência de si mesmo.
O mundo existiu sempre, mas, através da cultura e do desenvolvimento do homem, o espírito fica cada vez mais consciente do seu valor intrínseco. Como é que ele podia ter tanta certeza disso? Para ele era uma realidade histórica, não era de modo algum uma mera profecia. Para quem então estamos sempre a desenvolver-nos. Que bom, nesse caso ainda há esperança. A história para Hegel é uma longa cadeia de pensamentos, cujos elos não se ajustam ao acaso, mas segundo leis determinadas. Quem estuda a história pormenorizadamente há de reparar que geralmente uma nova ideia é exposta com base noutra anteriormente expressa. Mas se uma nova ideia é apresentada, será forçosamente contestada por outra nova ideia. Deste modo, surgem duas formas de pensar opostas e entre elas uma tensão. Esta tensão é superada quando uma terceira ideia que preserva o melhor dos dois pontos de vista precedentes é apresentada. Hegel chama isto processo dialético. Tens um exemplo? Talvez ainda te lembres que os pré-socráticos tinham discutido a questão do elemento primordial e do devir. Sim. E os eleatas declararam que qualquer transformação era impossível. Por isso, tinham de negar todas as alterações, mesmo que assentissem com os sentidos. Os eleatas tinham exposto uma perspectiva, e Hegel chama essa perspectiva uma tese. Sim. Mas cada vez que uma perspectiva é apresentada, surge uma perspectiva contrária. Hegel chama-lhe negação. A negação da filosofia dos eleatas era a filosofia de Heráclito, que afirmava que tudo flui. Surgiu então uma tensão entre duas formas de pensar diametralmente opostas. Mas esta tensão foi suprimida quando Empédocles afirmou que ambos estavam parcialmente certos e parcialmente errados. Sim, começo a compreender. Os eleatas tinham razão em dizer que por princípio nada se altera, mas não era verdade que não podemos confiar nos nossos sentidos. Heráclito tinha razão ao dizer que podemos confiar nos nossos sentidos, mas não tinha razão ao dizer que tudo flui. Porque existe mais do que um elemento primordial. A composição altera-se, mas os elementos não. Exato. O ponto de vista de Empédocles, que medeia entre os pontos de vista opostos, é designado por Hegel a negação da negação. Meu Deus! Ele também chamava os três estádios do conhecimento tese, antítese e síntese. Podes dizer que o racionalismo de Descartes é a tese, o qual foi depois criticado pela antítese empírica de Hume. Mas esta oposição, a tensão entre duas formas de pensamento opostas, foi superada pela síntese de Kant. Kant deu razão por um lado aos racionalistas, por outro aos empiristas. Ele mostrou também que ambos estavam errados em pontos importantes. Mas a história não termina com Kant. A síntese de Kant tornou-se o ponto de partida para uma nova cadeia de pensamentos tripartida ou tríade. Porque a síntese também se torna tese e segue-se uma nova antítese. Mas isso é extremamente teórico. Sim, é teórico. Mesmo que isto pareça verdade, Hegel não queria de modo algum espartilhar a história num esquema. Ele achava poder retirar este modelo dialético da própria história. Estava fortemente convicto de ter encontrado leis para o desenvolvimento da razão, ou para a evolução do espírito através da história. Compreendo. Mas a dialética de Hegel não se aplica apenas à história. Mesmo quando discutimos, ou debatemos, pensamos dialeticamente. Tentamos detectar os erros de uma forma de pensar. Hegel chamou-lhe pensamento negativo. Mas quando tivermos descoberto os erros de uma forma de pensar, conservamos ainda o que estava correto nela. Exemplos, por favor. Quando um socialista e um conservador se reúnem para resolver um problema social, será logo patente uma tensão entre ambas as maneiras de pensar. Mas isso não quer dizer que um tem toda a razão e o outro está completamente errado. É perfeitamente pensável que ambos estejam parcialmente certos e parcialmente errados. No decurso da discussão conservar-se, se eles são inteligentes, os melhores argumentos de ambos os lados. Esperemos que sim. Se estamos no meio de uma discussão destas, infelizmente nem sempre é fácil verificar o que é mais racional.
No fundo, é a história que tem de mostrar o que é verdadeiro e o que é falso. O que é racional é real, segundo Hegel. Isso quer dizer que o que sobrevive está certo? Ou ao contrário, o que está certo sobrevive? Não tens um pequeno exemplo? Isso parece tudo tão abstrato. Há 150 anos muitos lutavam pela igualdade de direitos para as mulheres. E muitos lutavam encarniçadamente contra a igualdade. Se hoje examinarmos os argumentos de ambos os lados, não é difícil reconhecer quais eram os mais racionais. Mas não podemos esquecer que posteriormente sabemos sempre mais. Provou-se que aqueles que lutaram pela igualdade de direitos tinham razão. Muitas pessoas teriam certamente vergonha se tivessem de ler o que o seu avô disse acerca deste tema. Sim, percebo. O que é que Hegel achava sobre a igualdade? Sim, não é disso que estamos a falar? Queres ouvir uma citação? Sim. A diferença entre homem e mulher é a mesma que entre o animal e a planta, escreveu ele. O animal corresponde mais ao caráter do homem, a planta mais ao da mulher, pois o seu desenvolvimento é mais tranquilo, e o princípio que lhe está subjacente é principalmente a unidade indeterminada do sentimento. Se as mulheres estão no topo do poder, o governo está em perigo, porque elas não agem de acordo com as exigências da universalidade, mas de acordo com uma inclinação e opinião arbitrárias. A formação das mulheres dá-se, por assim dizer, na atmosfera da imaginação, mais através da vida do que da aquisição de conhecimentos. Enquanto o homem atinge o seu lugar apenas através da aquisição das ideias e de muito empenho técnico. Obrigada, já chega. Prefiro não ouvir mais citações dessas. Mas a citação é um exemplo brilhante de que a nossa noção do que é racional se altera constantemente. Mostra também que Hegel era um filho do seu tempo, tal como nós. Muito do que nos parece hoje evidente não passará o teste da história. Tens um exemplo? Não, não tenho. Por que não? Porque eu apenas poderia falar do que já está em vias de transformação. Eu não poderia, por exemplo, dizer que andar de carro será tido um dia como algo terrivelmente estúpido porque destrói a natureza. Hoje, já muita gente pensa assim. Por isso, seria um mau exemplo. Mas a história vai mostrar que muito do que todos nós temos por evidente não passará o teste da história. Compreendo. E podemos reparar ainda noutra coisa: o fato de os homens no tempo de Hegel fazerem estas afirmações extremas sobre a inferioridade da mulher apenas acelerou o desenvolvimento do feminismo. Como assim? Os homens apresentaram, como teria dito Hegel, uma tese. A razão pela qual eles achavam isso importante era obviamente o fato de as mulheres já terem começado a insurgir-se. Não é preciso ter uma opinião tão decidida sobre uma coisa com a qual todos estão de acordo. Quanto mais eles discriminavam as mulheres, mais forte se tornava a antítese ou negação. Acho que estou a compreender. Podes dizer que adversários enérgicos são o melhor que pode acontecer a uma ideia. Quanto mais extremistas, melhor, porque mais forte será a reação a que terão de fazer face. Sob o ponto de vista puramente lógico ou filosófico, existe também uma tensão dialética entre dois conceitos. Exemplos, por favor. Quando reflito sobre o conceito ser, tenho também que introduzir o conceito oposto não ser. É impossível pensarmos que existimos sem nos lembrarmos em seguida que não existiremos sempre. A tensão entre ser e não ser é resolvida no conceito devir. O processo do devir significa de certo modo que uma coisa é e não é. Compreendo. A razão de Hegel é uma razão dinâmica, uma vez que a realidade é caracterizada por antíteses. Uma descrição da realidade também tem que ser contraditória. Vou dar-te um exemplo. Disse que o físico dinamarquês Niels Bohr pendurou uma ferradura sobre a porta da sua casa. Disse que traz sorte. Mas isso é apenas superstição, e Niels Bohr era de fato tudo menos supersticioso. Quando, certa vez, um amigo visitou, perguntou-lhe: "Não acreditas numa coisa dessas, pois não?"
Não, respondeu Niels Bohr, mas disseram-me que funciona. Não tenho palavras. A resposta foi bastante dialética. Alguns diriam que é contraditória. Niels Bohr era conhecido, bem como o poeta norueguês Vinge, por uma visão dialética do mundo. Ele afirmou certa vez que existem dois tipos de verdade: as superficiais, cuja antítese era incontestavelmente falsa, mas também as profundas, cuja antítese era tão verdadeira como elas próprias. Que tipo de verdades eram essas? Se, por exemplo, digo que a vida é curta, eu estou de acordo. Numa outra ocasião, posso abrir os braços e dizer que a vida é longa. Tens razão. De certo modo, também é verdade. Para terminar, vou dar-te ainda um exemplo de como uma tensão dialética pode provocar uma ação espontânea que leva a uma mudança súbita. Diz: imagina uma moça que diz sempre: sim, mamãe, claro, mamãe, como queiras, mamãe, sim, vou já fazer isso, mamãe. Sinto um calafrio nas costas. Certo dia, a mãe irrita-se por a filha ser sempre tão obediente e grita enervada: não sejas tão obediente. E a filha responde: sim, mamãe. Nesse caso, eu dava-lhe uma bofetada. Não é? Mas o que faria se ela tivesse respondido: não, eu quero ser obediente? Seria uma resposta estranha. Talvez lhe desse a mesma uma bofetada. Por outras palavras, estamos num impasse. A tensão dialética agravou-se tanto que tem de haver uma mudança. Référez-tu à bofetada? Temos de mencionar ainda um último aspecto da filosofia de Hegel. Sou toda ouvidos. Lembras-te que caracterizamos os românticos como individualistas? O caminho misterioso conduz ao interior. Justamente este individualismo encontrava na filosofia de Hegel a sua negação. Hegel dava um grande peso àquilo a que chamava poderes objetivos, isto é, a família e o Estado. Podes dizer que Hegel não perdeu o indivíduo de vista, apenas o via principalmente como um elemento orgânico da comunidade. A razão, ou o espírito, são visíveis principalmente na colaboração entre homens, segundo Hegel. Explica-te. A razão manifesta-se principalmente na língua. E a língua é algo no qual nascemos. A língua norueguesa passa bem sem o Sr. Hansa, mas o Sr. Hansa não pode viver sem a língua norueguesa. Não é o indivíduo que forma a língua, mas a língua que forma o indivíduo. Sim, podes dizer isso. Assim como o indivíduo nasce numa língua, também nasce no seu contexto histórico. E ninguém tem uma relação livre com esse contexto. Quem não encontra o seu lugar no Estado é uma pessoa anti-histórica. Talvez te lembres ainda que esta ideia também era importante para os grandes filósofos de Atenas. O Estado é tão inconcebível sem cidadãos como o cidadão sem o Estado. Compreendo. Para Hegel, o Estado é mais do que o cidadão individual. E é mais do que a soma de todos os cidadãos. Hegel acha impossível que alguém se despeça, por assim dizer, da sociedade. Quem encolhe os ombros em relação à sociedade em que vive prefere encontrar-se a si mesmo é, segundo ele, um louco. Não sei se estou de acordo, mas está bem. Para Hegel, não é o indivíduo que se encontra a si mesmo, mas o espírito. O espírito encontra-se a si mesmo? Hegel tentou mostrar que o espírito regressa a si em 3 estádios, ou seja, torna-se consciente de si mesmo em 3 estádios. Continua. Em primeiro lugar, o espírito toma consciência de si no indivíduo, o que Hegel designa espírito subjetivo. O espírito atinge uma consciência mais elevada de si na família, na sociedade e no Estado, que Hegel designa por espírito objetivo, porque é uma razão que se manifesta na interação entre os homens. Mas há ainda um terceiro estádio. Estou ansiosa.
A forma mais elevada de autoconhecimento é atingida pelo espírito no espírito absoluto. E este espírito absoluto é a arte, a religião e a filosofia. Dentre estas, a filosofia é a forma mais elevada da razão, pois na filosofia o espírito reflete sobre o seu papel na história. Só na filosofia é que o espírito se encontra a si mesmo. Deste ponto de vista, poderíamos dizer que a filosofia é o espelho do espírito. Isso parece tão misterioso que tenho que assimilá-lo com calma. Mas a última coisa que disseste agradou-me. Eu disse que a filosofia é o espelho do espírito. Isso é bonito. Achas que isso tem alguma coisa a ver com o espelho de Plateu? Sim, já que perguntas. O que queres dizer com isso? Eu penso que este espelho de latão tem uma importância especial, uma vez que está sempre a vir à baila. Então também tens uma ideia de qual é a importância dele? Não, não. Eu apenas disse que o espelho não seria mencionado tantas vezes se não tivesse uma importância especial para Hilde e o seu pai. Mas só Hilde pode revelar qual é a sua importância. Isto foi ironia romântica? É uma pergunta sem esperança, Sofia. Por quê? Nós não podemos ser irônicos. Somos vítimas indefesas dessa ironia. Quando uma criança desenha alguma coisa numa folha de papel, não podes perguntar ao papel o que representa o desenho. Deixas me arrepiada. Capítulo 28. Kierkegaard. A Europa está a caminho da bancarrota. Hilde olhou para o relógio. Já passava das 4. Pôs o dossiê na escrivaninha e desceu a correr para a cozinha. Tinha de ir para o barracão dos barcos com sanduíches antes que a mãe desistisse de esperar. Ao sair, lançou um olhar ao espelho de latão. Com toda a pressa, pôs ao lume a água para o chá e barrou alguns pães. Sim, havia de pregar uma partida ao pai. Hilde via-se cada vez mais como aliada de Sofia e Alberto. Ele já devia estar a partir de Copenhague. Desceu para o barracão com um grande tabuleiro nas mãos. Faça favor, a refeição. A mãe tinha um grande pedaço de lixa na mão. Limpou da fronte os cabelos, cinzentos devido ao pó de esmeril. Mas assim, saltamos o almoço. Sentaram-se na doca e comeram. Quando é que chega o pai? Perguntou Hilde passado um pouco. No sábado. Mas tu sabes isso. Mas quando? Não disseste que ele tem de fazer transborda em Copenhague? Sim. A mãe mastigava um sanduíche com chouriço e pepino. Ele chega a Copenhague por volta das 5. O avião parte em seguida às 8h15 para Kristiansand. Acho que ele chega às 9h30. Então fica algumas horas em Copenhague. Sim. Por quê? Ah, eu só queria saber qual era o percurso. Continuarão a comer. Quando Hilde achou que já tinha passado tempo suficiente, perguntou. Tens ouvido falar de Anne e Olé ultimamente? Sim, às vezes telefonam. Vem cá em julho, de férias. Não vem antes disso? Não, acho que não. Então estão em Copenhague esta semana. Hilde, o que é que se passa? Nada. Sobre alguma coisa temos que falar. Mas já falaste 2 vezes sobre Copenhague. A sério? Falamos sobre o fato de o pai passar por lá. E depois lembrei-me de Anne e Olé de repente. Depois de terem comido, Hilde colocou os pratos e as xícaras no tabuleiro. Tenho de continuar a ler, mamãe. Suponho que sim. Haveria nesta resposta uma ligeira censura? Tinham dito que queriam ter o barco preparado até o regresso do pai.
O pai quase me fez prometer que eu teria o livro terminado quando ele chegasse. Não sei se acho isso bom. Uma coisa é ele estar fora tantas vezes, mas dirigir de longe tudo o que se passa aqui em casa. Se tu soubesses tudo o que ele dirige, disse Hilde misteriosamente. E nem podes calcular como ele gosta disso. Foi para o quarto e continuou a ler. Sofia ouviu alguém bater à porta. Alberto lançou-lhe um olhar severo. Não queremos ser incomodados. Bateram com mais força. Vou falar-te sobre um filósofo dinamarquês que se irritou muito com a filosofia de Hegel, disse Alberto. Mas estavam a bater com tanta força que a porta tremia. É óbvio que o Major nos enviou de novo alguma personagem fantástica para ver e caímos na armadilha, explicou Alberto. Não lhe custa nada. Mas se não abrirmos e virmos quem é, também não lhe custa nada deitar a casa abaixo. Talvez tenhas razão. Vamos abrir. Foram à porta. Uma vez que tinham batido com tanta força, Sofia esperava uma pessoa grande. Mas lá fora estava uma moça novinha com um vestido florido e cabelos loiros compridos. Tinha 2 pequenas garrafas nas mãos. Uma era vermelha, a outra azul. Olá, disse Sofia. Quem és tu? Eu chamo-me Alice, disse a moça, e fez uma mesura acanhada. Já estava à espera, afirmou Alberto. É a Alice no País das Maravilhas. Mas como é que ela encontrou o caminho? Alice respondeu por Sofia. O País das Maravilhas é um país totalmente ilimitado. Significa que está em toda parte, mais ou menos como a ONU. O País das Maravilhas devia por isso tornar-se sócio honorário da ONU. Devíamos ter representantes próprios em todas as comissões. Ah, a Quill Major, disse Alberto, sorridente. O que te traz aqui? Perguntou Sofia. Tenho de entregar estas garrafas de filosofia. E entregou a Sofia as pequenas garrafas. Ambas eram de vidro brilhante, mas numa encontrava-se um líquido vermelho, na outra um líquido azul. Na garrafa vermelha estava escrito: bebe-me, na azul, bebe-me também. Em seguida, passou um coelho branco a correr pela cabana. Andava direito sobre as patas traseiras e trazia colete e casaco. Em frente da cabana, tirou um relógio do bolso do colete e disse: Não, agora estou demasiado atrasado. Depois, desatou a correr. Alice correu atrás dele. Ao afastar-se, fez mais uma vênia e disse: Lá começa tudo de novo. Tens de cumprimentar Dinah e a rainha. Gritou-lhe Sofia. E Alice desapareceu. Alberto e Sofia ficaram parados na escada e observaram as garrafas. Bebe-me. E bebe-me também. Leu Sofia alto. Não sei se me atrevo. Se calhar é veneno. Alberto encolheu os ombros. As garrafas vêm do Major, e tudo que vem do Major é apenas consciência. É apenas sumo imaginário. Sofia tirou a rolha da garrafa vermelha e levou à boca com cuidado. O sumo tinha um sabor doce e estranho. Imediatamente, aconteceu algo com o mundo à sua volta. Primeiro, as imagens do lago, do bosque e da cabana pareciam convergir. Em seguida, Sofia julgou estar a ver apenas uma pessoa, e esta pessoa era ela própria. Quando finalmente olhou para Alberto, este também parecia ter se tornado uma parte de si mesma. Que estranho, afirmou. De repente, tudo o que eu vejo parece estar relacionado. Tenho a sensação de que tudo é apenas uma consciência. Alberto acenou afirmativamente, mas Sofia teve a sensação de estar a acenar para si mesma. Isso é o panteísmo ou a filosofia da unidade, disse Alberto. É o espírito dos românticos. Eles viram tudo como um único grande eu. Também é Hegel, que por um lado não descurou o indivíduo, e por outro lado entendia tudo como expressão de uma razão universal. Será que devo beber da outra garrafa? É o que está escrito.
Sofia tirou a rolha da garrafa azul e bebeu um grande gole. Este sumo tinha um sabor mais fresco e amargo do que o vermelho, mas também se deu uma mudança súbita com tudo à sua volta. Num segundo desapareceu o efeito da bebida vermelha, e tudo voltou ao lugar. Alberto era de novo Alberto, as árvores eram de novo árvores e a água parecia de novo um lago. Isso durou apenas um segundo, e em seguida tudo que Sofia via deslizou afastando-se. O bosque já não era um bosque, a menor árvore parecia-lhe um mundo à parte, o menor ramo um conto sobre o qual se podiam contar 1000 histórias. O pequeno lago parecia-lhe um ar infinito, não por ser muito fundo ou extenso, mas devido aos seus milhares de pontos cintilantes e formas variadas de ondas. Sofia compreendeu que podia observar este mar até o resto da sua vida, e contudo ele havia de lhe parecer sempre um mistério insondável. Sofia elevou o olhar em direção à copa de uma árvore. Aí, 3 pequenos pardais faziam um jogo divertido. Já estavam na árvore quando Sofia bebera da garrafa vermelha, mas Sofia não os tinha visto bem. A garrafa vermelha tinha apagado todos os contrastes e todas as diferenças individuais. Sofia desceu da laje sobre a qual estava e ajoelhou-se na relva. E aí encontrou um novo mundo, mais ou menos como se tivesse mergulhado e abrisse os olhos no fundo do mar pela primeira vez. Entre tufos de relva e caules de plantas formigavam seres vivos. Sofia viu uma aranha que se arrastava pelo musgo com energia e segurança, um pulgão vermelho que corria para cima e para baixo numa haste, e todo um exército de formigas trabalhando em conjunto. Mas cada formiga movia as pernas à sua maneira. O mais estranho sucedeu quando Sofia se levantou e olhou para Alberto, que ainda estava à soleira da porta. De repente, viu nele um ser completamente estranho, qualquer coisa como um homem de um outro planeta, ou como uma figura encantada de um conto de fadas. E viu-se também como um indivíduo único. Não era apenas uma pessoa, não era apenas uma moça de 15 anos, era Sofia Mundsen, e só ela o era. O que estás a ver? Perguntou Alberto. Vejo que és um pássaro estranho. A sério? Acho que nunca vou compreender como é ser uma outra pessoa. Não há 2 pessoas iguais em todo o mundo. E o bosque? Já não parece o mesmo. É todo um universo de contos fantásticos. Era o que eu suspeitava. A garrafa azul é o individualismo. Foi a reação de Søren Kierkegaard ao idealismo dos românticos. O contista Hans Christian Andersen não foi contemporâneo de Kierkegaard por acaso. Ele tinha o mesmo olho apurado para a infinita riqueza de pormenores da natureza. Leibniz já o possuíra 100 anos antes e reagiu à filosofia da unidade de Spinoza tal como Kierkegaard a Hegel. Estou a ouvir o que dizes, mas soa tão estranho que tenho vontade de rir. Compreendo. Nesse caso, bebe um gole da garrafa vermelha. E depois sentamo-nos aqui na escada. Temos de dizer alguma coisa sobre Kierkegaard antes de terminarmos por hoje. Sentaram-se e Sofia bebeu um gole da garrafa vermelha. As coisas confluíram de novo, inclusivamente um pouco demais, pois Sofia tinha novamente a sensação de que nenhuma diferença tinha qualquer importância. Tocou no gargalo da garrafa azul com a língua e o mundo ficou mais ou menos como estava antes de Alice ter trazido as garrafas. Mas isto é verdadeiro? Perguntou então Sofia. É a garrafa vermelha ou a azul que nos proporciona a verdadeira experiência do que o mundo é na realidade? Ambas, Sofia. Não podemos dizer que os românticos estavam errados, mas talvez fossem um pouco parciais. E a garrafa azul? Acho que Kierkegaard deve ter bebido alguns fortes goles dessa. Ele tinha um olho extremamente apurado para o significado do indivíduo. Mas nós também não somos apenas filhos do nosso tempo. Cada um de nós é igualmente um indivíduo único que apenas vive uma vez. Aparentemente, Hegel não estava particularmente interessado nisso? Não, ele preocupava-se principalmente com as grandes linhas da história. E foi justamente isso que irritou Kierkegaard. Ele achou que a filosofia da unidade dos românticos e o historicismo de Hegel tinham retirado ao indivíduo a responsabilidade pela sua própria vida. Para Kierkegaard, Hegel e os românticos eram talhados exatamente na mesma pedra. Consigo compreender que ele se tenha irritado.
Søren Kierkegaard nasceu em 1813 em Copenhague e foi educado pelo pai de uma forma muito severa. Dele herdou também a melancolia religiosa. Isso não é bom. Não. Devido a melancolias, sentiu-se forçado a romper o noivado quando era jovem, o que não foi nada bem aceite pela burguesia de Copenhague. Ele tornou-se muito cedo uma pessoa excluída e escarnecida. Bom, com o tempo, aprendeu a reagir. Com o tempo, tornou-se aquilo que Ibsen descreveu mais tarde como inimigo do povo. Tudo isso por causa de um noivado desfeito? Não, não apenas por isso. Principalmente por volta do final da sua vida, tornou-se um crítico cada vez mais acérrimo de toda a cultura europeia. Ele achava que a Europa estava a caminho da bancarrota. Julgava viver numa época sem paixão nem empenho, e vociferava contra a atitude tíbia e desleixada da Igreja. A sua crítica ao chamado cristianismo de domingo era tudo menos delicada. Hoje devíamos falar antes de cristianismo do crisma. A maior parte das crianças só são crismadas por causa dos presentes. Sim, tens razão. Para Kierkegaard, o cristianismo era ao mesmo tempo tão grandioso e tão irracional que só podia haver um ou. Era impossível, segundo ele, ser-se um pouco cristão ou cristão até um certo grau. Ou Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa, ou não. E se ele ressuscitou verdadeiramente dos mortos, se ele morreu verdadeiramente por nós, isso é tão grandioso que tem de determinar toda a nossa vida. Compreendo. Kierkegaard sentia que a Igreja e a maior parte dos cristãos do seu tempo tinham uma posição francamente pedante em relação às questões religiosas. Para ele, isso era impensável. Religião e razão eram para ele como fogo e água. Não era suficiente ter o cristianismo por verdadeiro, segundo ele. Fé cristã significava seguir o exemplo de Jesus. E o que é que isso tinha a ver com Hegel? Se calhar começamos pela ponta errada. Então proponho que metas a marcha atrás e comeces do princípio. Kierkegaard iniciou os estudos de teologia com 17 anos, mas começou a interessar-se cada vez mais por questões filosóficas. Com 28 anos fez o seu doutoramento com a dissertação O Conceito de Ironia, sobretudo em Sócrates. Nela fez contas com a ironia romântica e o jogo descomprometido dos românticos com a ilusão. Confrontou a ironia romântica com a ironia socrática. Sócrates também se tinha servido do efeito da ironia, mas apenas para ensinar aos seus interlocutores as verdades fundamentais sobre a vida. Sócrates era para Kierkegaard, ao contrário dos românticos, um pensador existencial, ou seja, um pensador que tem totalmente em conta sua existência na sua reflexão filosófica. Ele acusou os românticos de não o fazerem. Depois de ter desfeito seu noivado, Kierkegaard foi para Berlim em 1841, onde assistiu às lições de Schelling. Encontrou-se com Hegel lá? Não, Hegel morrera 10 anos antes, mas as ideias de Hegel predominavam ainda em Berlim e muitas partes da Europa. O seu sistema era usado como uma espécie de explicação multiusos para todas as questões filosóficas possíveis. Kierkegaard tomou a posição radicalmente oposta e explicou que as verdades objetivas com as quais a filosofia hegeliana se ocupava eram completamente relevantes para a existência do indivíduo. Quais são então as verdades relevantes? Mais importante do que a busca da verdade com letra maiúscula era, para Kierkegaard, a busca das verdades importantes para a vida do indivíduo. Importante era, segundo ele, encontrar a verdade para mim. Ele confrontava o sistema com o indivíduo. Segundo Kierkegaard, Hegel esquecera-se de que ele próprio era apenas um homem. Ele fazia troça do tipo de professor hegeliano que vive num castelo de nuvens, e enquanto explica toda a realidade, se esquece, na sua distração, do próprio nome e de que é um homem, simplesmente um homem, não um parágrafo subtil. E o que é um homem para Kierkegaard? Não se pode responder a isso de uma forma tão geral. Uma descrição universalmente válida da natureza humana ou do ser humano é totalmente desinteressante para Kierkegaard. Importante é a existência do indivíduo. E o homem não vive atrás de uma escrivaninha. Só quando agimos, e principalmente quando fazemos uma escolha importante, agimos em relação à nossa existência.
Uma história sobre Buda pode ilustrar o que Kierkegaard tinha em mente. Sobre Buda? Sim, porque a filosofia de Buda também tem como ponto de partida a existência humana. Era uma vez um monge que achava que Buda dava respostas pouco claras sobre questões importantes, por exemplo, o que é o mundo ou o que é um homem. Buda respondeu contando a história de uma pessoa que tinha sido ferida por uma flecha envenenada. Este homem nunca perguntaria por puro interesse teórico de que material é feita a flecha, em que veneno foi embebida ou a partir de que ponto ele for atingido. Ele havia de querer que alguém lhe tirasse a flecha e tratasse a ferida. Não é? Isso seria existencialmente importante. Buda e Kierkegaard sentiam que existiam por um curto espaço de tempo. E como eu disse, nesse caso, não nos sentamos a uma escrivaninha especularmos sobre o espírito. Compreendo. Kierkegaard disse também que a verdade é subjetiva. Não queria afirmar que é indiferente o que pensamos ou aquilo em que acreditamos. Queria dizer que as verdades realmente importantes são pessoais. Só essas verdades são verdades para mim. Podes dar-me um exemplo de uma verdade subjetiva desse tipo? Uma questão importante é, por exemplo, se o cristianismo é a verdade. Segundo Kierkegaard, não podemos ter uma posição teórica ou acadêmica em relação a essa questão. Para alguém que se vê como ser existente, é uma questão de vida ou de morte. Não se discute sobre isso apenas por amor da discussão. É uma coisa com que nos preocupamos muito. Compreendo. Se cais à água, não tens uma atitude teórica em relação à questão se te vais afogar ou não. Nesse caso, não é interessante nem desinteressante saber se há crocodilos na água. É uma questão de vida ou de morte. Sim, sem dúvida. Por isso temos de fazer a distinção entre a questão filosófica sobre a existência de Deus e a relação do indivíduo com a mesma questão. Qualquer indivíduo está completamente só perante essas questões. Além disso, só podemos aceder a elas pela fé. As coisas que podemos compreender com a nossa razão não são importantes para Kierkegaard. Tens de explicar isso. 8 mais 4 são 12, Sofia. Podemos ter a certeza disso. É um exemplo de verdades da razão, de que todos os filósofos desde Descartes falaram. Mas vamos incluí-las na nossa oração da noite? E vamos quebrar a cabeça com elas no leito de morte? Não, essas verdades podem ser objetivas e universais, mas justamente por isso são indiferentes para a existência do indivíduo. E quanto à fé? Não pode saber se uma pessoa te perdoou por lhe teres feito algo de mal, mas justamente por isso é importante para ti existencialmente. É uma questão com a qual tens uma relação viva. Também não podes saber se alguém gosta de ti. Só podes acreditar ou esperar que goste. No entanto, isso é mais importante para ti do que o fato indiscutível de a soma dos ângulos de um triângulo perfazer 180 graus. Enfim, também não se pensa na lei da causalidade ou nas formas kantianas da intuição quando se dá o primeiro beijo. Não, isso seria estranho. A fé é o mais importante quando se trata de questões religiosas. Kierkegaard pensa que se posso compreender Deus objetivamente, não acredito, mas justamente porque não posso compreender, tenho de acreditar. E se quero conservar a minha fé, tenho de ter em atenção não esquecer que estou na incerteza, e, no entanto, acredito. Isso é um pouco complicado. Antigamente, muitos tentaram provar a existência de Deus, ou pelo menos compreendê-la com a razão. Mas se nos contentamos com essas provas da existência, ou argumentos racionais, perdemos a fé, e consequentemente também o sentimento religioso. Porque o essencial não é o cristianismo ser verdadeiro, mas ser verdadeiro para mim. Na Idade Média, a mesma ideia foi expressa através da fórmula credo quia absurdum. O que significa, creio porque é absurdo. Se o cristianismo tivesse apelado à razão, e não a outros aspectos nossos, não seria uma questão de fé.
Compreendi isso agora. Vimos então o que Kierkegaard entendia por existência, verdade subjetiva e fé. Estes três conceitos foram formulados como uma crítica à tradição filosófica e principalmente a Hegel. Mas havia neles toda uma crítica da civilização. Segundo Kierkegaard, na sociedade urbana moderna, o homem tornará-se público, e a primeira característica da multidão era a tagarelice irrelevante. Hoje usaríamos talvez o termo conformismo, ou seja, todos pensam e defendem as mesmas coisas, sem que ninguém tenha uma relação apaixonada com isso. Eu pergunto-me o que é que Kierkegaard teria dito dos pais de Jørund. De qualquer modo, não era muito tolerante com os seus próximos. Ele tinha uma pena afiada e podia ser irônico de uma forma mordaz. Escreveu, por exemplo, a multidão é a falsidade. Explicou também que a maior parte das pessoas tinha uma atitude demasiado superficial em relação à existência. Uma coisa é colecionar Barbies. Ser uma Barbie é mais grave ainda. Isso leva-nos à teoria de Kierkegaard dos três estádios da vida. O que disseste? Segundo Kierkegaard, existiam três possibilidades de existência. Ele próprio usa o termo plano. Chama estas possibilidades o plano estético, o plano ético e o plano religioso. Ao escolher o termo plano, quer mostrar que podemos viver num dos dois inferiores e fazer subitamente o salto para o mais elevado. Mas muitos homens passam toda a sua vida no mesmo plano. Aposto que vem aí uma explicação. E, além disso, estou curiosa para saber em que plano me encontro. Quem vive no plano estético, vive no momento e procura sempre o prazer. O que é bom é o que é belo, interessante ou agradável. Assim, essa pessoa vive completamente no mundo dos sentidos. O esteta torna-se joguete dos seus próprios prazeres e disposições. Tudo o que é monótono é negativo, como se diz hoje. Eu conheço essa atitude. O típico romântico é esteta, porque não se trata apenas de prazer sensual. Uma pessoa com uma atitude contemplativa em relação à realidade, ou, por exemplo, em relação à arte ou à filosofia, com que se preocupa, vive no estádio estético. Mesmo em relação à aflição e ao sofrimento, nos podemos comportar de um modo estético ou contemplativo. É a frivolidade que reina. Ibsen descreveu o retrato de um esteta típico em Pyt. Acho que percebo o que Kierkegaard queria dizer. Conheces alguém assim? Não totalmente assim, mas acho que faz lembrar um pouco Major. Sim, talvez, Sofia, apesar disso ser novamente um exemplo da sua ironia romântica de mau gosto. Devias levar pimenta na língua. O que disseste? Bom, não é culpa tua. Continua. Angústia é algo quase positivo. É um sinal de que alguém se encontra numa situação existencial. O esteta pode decidir que quer fazer o salto para um estádio mais elevado. Ou consegue, ou não consegue. Não serve de nada ter quase saltado, quando não salta de fato. E ninguém pode fazer o salto por nós. Temos de decidir e saltar por nós próprios. É o mesmo quando alguém quer deixar a bebida ou as drogas. Sim, talvez. Quando Kierkegaard fala sobre esta decisão, faz lembrar um pouco Sócrates, que explicará que qualquer conhecimento verdadeiro vem de dentro. A escolha que leva um homem a saltar de uma visão da vida estética para uma visão ética ou religiosa também tem que vir de cada um. É exatamente isso que Ibsen descreve em Pyt. Uma outra descrição magistral de uma escolha existencial que surge da necessidade e desespero interiores encontra-mola no romance do escritor russo Dostoiévski. Chama-se Crime e Castigo. Quando tivermos terminado o curso, tens de lê-lo sem falta. Vamos ver. Então Kierkegaard pensa que quando alguém é sério deve escolher uma outra forma de vida? E começa a viver no plano ético. Este se caracteriza pela seriedade e decisões coerentes com critérios morais. Faz lembrar a ética do dever de Kant, que também exige que procuremos viver de acordo com a lei moral. Tal como Kant, também Kierkegaard dirige a sua atenção em primeiro lugar para a sensibilidade humana.
Não é importante o que alguém considera verdadeiro ou falso. O importante é que alguém se decida a ter uma opinião em relação ao que é correto ou falso. O esteta interessa-se apenas pelo que é divertido ou aborrecido. Mas não nos podemos tornar demasiado sérios se vivermos assim? Sim, claro. Mas o plano ético não satisfaz Kierkegaard. O homem ético também se cansa de ser apenas consciente do dever. Muitas pessoas vivem essa fase de enfado e cansaço quando são adultos. E alguns recaem então na vida leviana do plano estético. Mas outros fazem um novo salto para o novo plano, o plano religioso. Ousam fazer o verdadeiro grande salto na profundidade da fé. Preferem a fé ao gozo estético e às leis da razão. E apesar de poder ser assustador cair nas mãos do Deus vivo, como Kierkegaard afirmou, só então o homem se pode reconciliar com a sua vida. Pelo cristianismo, portanto. Para Kierkegaard, o estádio religioso era o cristianismo. Mas a sua filosofia influenciou pensadores não cristãos. No nosso século nasceu mesmo uma filosofia existencial fortemente inspirada por ele. Sofia olhou para o relógio. São quase 7. Tenho de ir para casa, senão a minha mãe endoidece. Acenou com a mão ao seu professor de filosofia e desceu a correr para o lago e para o barco.